Olá, eu me chamo José Luiz Ames. E eu me chamo Rosana Marcelino. Eu e a Rosana somos terapeutas. Nós trabalhamos com constelação familiar e organizacional e com terapia na forma de aconselhamento sistêmico individual e de casal. Neste vídeo, queremos conversar sobre uma questão muito específica da terapia sistêmica, tal como foi desenvolvida por Bert Hellinger. A questão que queremos trabalhar é a seguinte: por que entender o problema não basta, não é suficiente para a solução do problema? É sobre este tema que nosso vídeo de hoje trata. Grande parte dos métodos psicoterapêuticos parte do pressuposto de que a solução dos desafios e sofrimentos do cliente decorre de uma precisa e clara explicação teórica dos fatores que os causam. Assim, os clientes são levados progressivamente a dar-se conta das causas ou dos motivos dos problemas com os quais se defrontam. A terapia sistêmica de Bert Hellinger não, eu repito, acentuo, a terapia sistêmica de Bert Hellinger não negligencia esse ponto, de forma alguma. A constelação familiar, por exemplo, visa levar o cliente a compreender a dinâmica que está na origem da questão que o levou à terapia. No entanto, isto é uma diferença da terapia sistêmica de Hellinger dos demais métodos psicoterapêuticos. O simples entendimento racional das causas ou das origens de determinado problema não resulta na solução automática deste problema. Esta é uma questão muito importante para ser compreendida e isto é que nós vamos aprofundar um pouco mais na sequência. Algumas vezes, o entendimento racional leva o cliente, inclusive, a reforçar os comportamentos que mantêm o problema, em vez de solucioná-lo. Em outras palavras, em vez de o entendimento racional solucionar o problema, ele pode reforçá-lo. Muitos clientes, quando procuram os nossos serviços, chegam motivados pelo desejo de querer entender o que se passa e o que passam e por que passam por determinado sofrimento ou dificuldade. Frequentemente relatam que já fizeram uma ou mais constelações, entenderam a causa ou o motivo das coisas serem como são, mas se queixam que, apesar de haverem entendido tudo, parece que nada mudou, tudo ficou igual. A grande diferença da psicoterapia sistêmica de Bert Hellinger em relação às demais está exatamente nesse ponto. Qual ponto? Que a terapia sistêmica de Hellinger está focada na solução e não no problema. Eu repito, a terapia sistêmica de Bert Hellinger e também o aconselhamento sistêmico que nós praticamos está focada na solução e não no problema. Quais são os desdobramentos metodológicos dessa questão? Vejam. Quando ficamos presos ao problema, nosso foco está na busca de uma teoria abrangente que explique a questão que nos perturba. Acontece que a explicação teórica do problema nos mantém presos ao problema. Esta é a questão.
Então, vamos lá. Isto acontece, por exemplo, quando a pessoa faz uma constelação movido pelo desejo de querer entender o que está acontecendo. Entender racionalmente o que está acontecendo com ele. O que esse cliente busca? Ele busca uma explicação teórica. A constelação, é verdade, ela mostra o que está acontecendo na família do cliente. O cliente entende tudo isto. Só que quando o cliente acha, quando ele imagina que basta ter entendido as coisas que se mostraram na constelação, a mudança vai acontecer sozinha, ele se frustra. Então, constelações que não funcionam, como muitas vezes os clientes se queixam, constelações que parecem que não mudam nada, são as constelações nas quais a pessoa busca o entendimento. Quando a pessoa busca a entender teoricamente aquilo que está acontecendo e acha que, uma vez que entendeu, tudo vai mudar por si. Isto é o pensamento mágico. Atenção, unicamente crianças têm pensamento mágico. Adultos não. A solução mostrada pela constelação se efetiva, ou seja, ela se torna realidade unicamente quando o cliente está aberto a duas coisas. Quais são essas duas coisas? Eu explico. A primeira, se o cliente permitir a si mesmo que a solução mostrada inunda o seu coração. O cliente precisa deixar-se tomar pelo sentimento e não pelo entendimento. O cliente precisa, repito, deixar-se tomar pelo sentimento em vez de ficar preso ao entendimento. Enquanto este movimento não acontece, a constelação fica sem efeito prático. Não tem mágica na constelação. A constelação vai ficar reduzida ao entendimento, é verdade, mas é um entendimento teórico e estéril. Na prática, não muda. A segunda coisa que o cliente precisa ficar atento. O cliente precisa permanecer atento para que a sua postura e os seus comportamentos fiquem alinhados à solução mostrada na constelação. Em outras palavras, o cliente precisa agir. O cliente precisa ter comportamentos novos, alinhados àquilo que se mostrou como solução na constelação. Se os comportamentos do cliente permanecerem os velhos problemas também permanecem. Não tem mágica, gente. Nada acontece por si. As coisas mudam porque nós mudamos, porque nós agimos. Dá para entender isso? Está ficando claro? Pois bem, eu vou concluir com a seguinte afirmação com vocês. Considerando o fato de muitos clientes encontrarem dificuldades em compreenderem o que fazer depois da constelação para que a solução mostrada produza resultados, em nossos atendimentos de constelação, nós procuramos acompanhar o cliente depois da constelação por um certo período para que ele consiga realizar mudanças comportamentais alinhadas àquilo que se mostrou como solução na constelação. Bem, isso que eu falei até aqui, a Rosana agora vai nos trazer algumas situações reais desse desafio. O desafio de passar do entendimento da coisa
para a compreensão, o sentimento, o deixar-se levar pelo coração em relação à solução. Rosana. Bem, eu vou direto para alguns relatos, né, que eu recebo, para ver se chega mais compreensão sobre o que nós estamos falando. Então, chegou uma cliente para mim, passou por um processo de uma constelação, e ela conseguiu identificar, dentro da constelação, o afastamento que ela tinha para com a mãe, a forma até difícil e desdenhosa que lidava com a mãe. Ela conseguiu compreender tudo isso, que existia uma dor que afastava ela da mãe. E para quem conhece um pouco da área sistêmica, já deve ter escutado inúmeras vezes a frase, né? Que da importância de nós tomarmos os nossos pais, tomarmos principalmente a nossa mãe, e que muitas das dificuldades que nós enfrentamos está relacionada a esse ponto, que é a não aceitação da nossa mãe. Ok, mas o que ela compreendeu quando ela viu isso na constelação e o que ela entendeu como tomar a mãe, né? Ela foi para o processo literal. Então, eu preciso estar mais perto da minha mãe, né? Eu preciso conviver mais com a minha mãe, eu preciso tomar minha mãe, eu preciso ficar junto com ela. E o que ela fez, né? Construiu uma casa ao lado da casa dela para poder acolher a mãe, para ter a mãe mais próxima. Né? O que isso resultou? Né? Mais dificuldades entre as duas, né? Mais atritos. Por quê? Porque o tomar os nossos pais, por isso que nós falamos que não importa se os nossos pais estão na vida ou não, né? Não importa se eles moram em outro país ou não, se nós temos condição de conviver com eles ou não. O tomar é num nível de sentimento, de coração, é um consentir aquele pai e aquela mãe da forma que eles são, é compreender que aquele pai e aquela mãe são só dois seres humanos que também podem cometer erros, né? São só duas pessoas que estão num processo de desenvolvimento exatamente como todos os outros. Compreender que muitas vezes a dor que eu tenho com relação àquela mãe é a dor da minha criança de 7 anos de idade com relação à mãe quando eu tinha 7 anos de idade. E que aquela mãe também pode evoluir, pode mudar, pode aprender, né? E que muitas vezes a mãe hoje aqui é outra, mas eu continuo presa na minha criança de 7 anos contra a mãe daquela época. Então, o que é tomar a mãe? Eu preciso trazer a mãe para morar junto comigo? Eu preciso estar todos os dias com a minha mãe? Não é disso que está se falando. Então, se eu fizer tudo isso, tá? E eu não conseguir olhar para essas outras faces, compreender a minha mãe como um ser humano, compreender a minha mãe como um ser que tem uma história, né? E que também passou pelas dores dela, né? Compreender que agora eu sou adulta, agora eu sou grande, agora eu posso fazer por mim algumas coisas que eu ainda continuo reclamando da minha mãe. Se eu conseguir sentir todo esse processo que eu estou falando, a mãe pode morar, sabe, em outro país. E eu vou estar tomando a minha mãe, porque é aqui o processo, acontece aqui dentro, no meu sentimento. Mas se eu não fiz esse processo aqui dentro e trago a minha mãe para conviver com ela, a probabilidade dos atritos aumentarem é muito grande. Porque quanto mais tiver convívio, né, mais vai acontecer aquilo que eu não gosto e eu vou ficar mais atritada com ela. Está fazendo sentido para vocês? Uma outra pessoa nos procurou e ele compreendeu numa constelação que a mãe separou ele do pai, né? A mãe falava de forma depreciativa do pai desde que ele era pequenininho. Então, ele cresceu
separado emocionalmente do pai. E teve muitas dificuldades na vida, com questões com drogas, enfim, teve uma vida muito limitada, até que numa constelação ele compreendeu, ele percebeu o quanto ele estava afastado da figura do masculino, da figura do pai, né, em virtude de como foi alimentado esse processo desde que ele era pequeno. Ok, ele entendeu, aí o que ele fez? Né? Ele começou a olhar para o pai, sim, realmente ele começou a ter um movimento de acolhimento para com o pai, mas ele entrou na outra polaridade, né? Agora eu preciso resgatar o tempo que eu perdi com meu pai. E se grudou no pai, feito um garotinho, né? Ok, até esse ponto, está caminhando relativamente bem, apesar, né, da não compreensão exata do que é tomar o pai. Mas aconteceu um outro movimento, que ao perceber que a mãe tinha alimentado uma ideia negativa sobre o pai desde que ele era pequenininho, ele entrou num movimento de mágoa e ressentimento com relação à mãe. E mais um movimento. Como ele queria tanto se aproximar do pai, ele começou a negligenciar a família atual, a esposa, os filhos, né, para poder estar próximo do pai. Então, vocês percebem como a compreensão equivocada desses movimentos trouxeram para essa pessoa, no curso do tempo, vários outros desajustes? Percebem como é importante a compreensão de que aquela mãe que teve aquele movimento de afastar aquela criança do pai, tinha um motivador por trás daquilo, né? Tinha uma dor naquela mãe. Então, quando o filho consegue olhar para isso dessa forma, ele consegue deixar com a mãe a opinião dela com relação ao pai, e ele consegue, olhar para o pai e descobrir, né, o pai que sempre esteve ali presente. Mas, se ele, nesse movimento, tomar o pai e agora sentir mágoa da mãe, ele vai voltar para o mesmo lugar que ele estava antes. Eu sei que esse assunto ele é complexo e nós poderíamos conversar dias sobre como as pessoas olham de forma equivocada, né, o conhecimento que está hoje. O conhecimento das constelações, você abre qualquer Instagram, você abre o Facebook e tem muito conteúdo, tá? Mas não basta. Né? É muito importante a leitura e a compreensão desse conteúdo, mas não basta. Não basta porque quando você traz para a sua vida, sabe, você precisa sentir o que esse conteúdo significa. Você precisa trazer para dentro da sua experiência de vida. Caso contrário, por mais que você olhe e estude, ainda assim vai ficar bastante desafiador para que você coloque em prática esse saber. Porque ele é um saber percebido, ele é um saber sentido, ele é um saber, e quando você faz as leituras, né, sobre o conhecimento sistêmico, é importante que você se pergunte como aquilo chega para você, sabe? Como esse conhecimento chega para mim? O que ele me traz de lembranças? O que ele me traz de possibilidade para uma mudança? Porque se você só pega, isso é igual a qualquer leitura, né? Ou é igual a um livro que você não abre, sabe? Que você não faz não traz ele para a sua experiência prática. Então, quando o Luiz estava falando sobre o uso do conhecimento, eu fiquei pensando numa imagem, que se você todos os dias sai da tua casa e você quer ir a um determinado lugar e você faz o mesmo percurso, você vai ver todos os dias as mesmas imagens, você vai passar todos os dias pelos mesmos lugares e ver a mesma coisa. Se você quer chegar em outro lugar, você precisa fazer outro percurso. Então, é assim que funciona quando você participa de uma constelação. Você vem, você
vê o que está acontecendo na sua vida, você identifica o que está te trazendo dor, e depois você precisa de um posicionamento novo, diferente. Tem uma outra situação que, para mim, produziu uma dor interna quando a cliente me contou, que é o caso de uma moça que, a partir das leituras, né, sistêmicas, ela compreendeu, ela é adotiva, né, e ela compreendeu a importância de honrar os pais biológicos. E ela entrou num movimento que ela quis resgatar esses pais, ela quis encontrar os pais biológicos, tá? E ela entrou num processo de dor profunda, porque ela não conseguia, e não conseguiu, né, acesso a informações que levasse ela até os pais biológicos. Então, de novo, é a compreensão de que esses pais, eles estão nela, ela é esses pais. E mesmo, é claro que dói o fato dela não poder encontrá-los, mas ela compreender que ela não precisa estar presencialmente com esses pais para honrá-los, para incluí-los, né, para perceber que ela é esses pais. Né? Porque senão a pessoa sai de uma polaridade e vai para outra, sai de uma dor, né, só troca o problema, troca a dor, troca a dificuldade. Em virtude disso, nós, quando a gente constela um cliente, nós, como o Luiz falou, nós acompanhamos por 30 dias, né, o nosso cliente no sentido de responder às indagações deles, conversar com eles sobre o que eles viram. E uma indicação que a gente faz sempre saiu de uma constelação, não saia tomando ações imediatas, sabe? Deixa aquele movimento assentar em você, né? Perceba, sinta, deixa chegar no seu coração, sabe? Não saia da constelação tomando ações como essa menina que, a partir do conhecimento, saiu atrás, né, de procurar os pais biológicos. Então, é importante isso. Deixa sentar. Nós costumamos dizer que por 30, 60 dias, sabe? Deixa aquela informação quietinha aqui dentro de você, sabe? E criando corpo, tá? Você percebendo como você vai colocar aquelas informações em prática. E nós ficamos disponíveis para ir conversando com a pessoa, responder para ela, porque a pessoa sai de uma constelação, ela sai com uma informação. E conforme ela vai passando por esse processo, ela vai fazendo outras perguntas, ela vai aprofundando nos sentimentos. E esse processo, a maturidade que vai acontecendo no processo da constelação, que é importante, que é essencial, que é imprescindível, né, para o bom resultado. E outra coisa que nós temos outros vídeos aqui, vocês podem procurar, que é a manutenção, ficar na imagem de solução, né? Que é a imagem de solução, é isso que nós estamos falando. O que se mostrou? Mostrou que eu tenho que, né, é importante que eu tome a minha mãe, né? Aí eu vou olhar para isso. O que é tomar a minha mãe? É aquilo que nós falamos lá no início. Principalmente, consentir com essa mãe da forma que ela é. Falar isso é fácil, mas fazer esse processo aqui dentro, ele é um percurso. Ele é um percurso que leva tempo. Então, não se afobe, não saia correndo para tomar nenhum tipo de decisão, porque ele precisa dessa maturação. E você precisa dar o tempo apropriado para que isso aconteça. Se você gostou desse vídeo, se você gostou daquilo que nós falamos, da maneira como nós trabalhamos, e deseja nos conhecer melhor, um atendimento nosso, você pode fazer contato conosco. O contato no WhatsApp está na descrição desse vídeo, ali mesmo no YouTube. É o WhatsApp direto da Rosana. Pode ser uma sessão individual ou de casal
do nosso aconselhamento sistêmico ou uma constelação à distância pela plataforma do Meet. Então, se você quiser, se você gostou daquilo que nós falamos e do jeito que nós trabalhamos, nós estamos disponíveis para você. Se você ainda não está inscrita no canal, se inscreva, isso é importante. Se você gostou do vídeo, compartilhe o link. Nós somos gratos por tudo isso a você. Muito obrigado e esperamos você no próximo vídeo. Até breve.